A história começa assim. Um mapa e um atraso. No início dos anos 70, um grupo de engenheiros percebeu que os satélites que orbitavam a Terra enviavam sinais que tinham um pequeno atraso. Um atraso assim de milésimos de segundos, um negócio bobinho demais. Mas uma mulher, uma cientista chamada Gladys West, olhou para esse detalhe e pensou: e se isso for uma pista? Esse pequeno desvio se tornou a chave para se criar o GPS. O sistema que permite que você saiba a qualquer momento aonde você está no mundo só com seu celular na mão. Além de transformar as tecnologias militares, o GPS também transformou completamente a nossa vida cotidiana. Google Maps, Waze e aquela voz maravilhosa que nos guia e diz: a 300 metros, vire à direita. E essa história toda me fez pensar numa coisa: no poder de prestar atenção nos detalhes, naquilo que parece pequeno demais pra mudar alguma coisa, mas que na verdade pode mudar tudo. Porque talvez uma das coisas que quase ninguém te conta sobre encontrar o seu propósito é que ele não vem como uma grande revelação. Ele começa a se revelar quando você começa a prestar atenção nas pistas que já estão aí. Talvez o seu propósito esteja escondido justamente nas coisas que você considera pequenas demais, e quanto mais tempo você ignora, mais perdido e frustrado você se sente. Mas fica calmo que a gente vai resolver isso hoje. Hoje eu vou te mostrar os 4 passos que vão te ajudar a reconhecer essas pistas e começar a montar um mapa do seu propósito com o que você já tem, sem precisar mudar de personalidade, de carreira, de cidade. Bom, pelo menos não tudo de uma vez. Passo 1. Descubra quem você é antes de tentar descobrir o seu propósito. Quando a gente quer muito contribuir para o mundo, parece até egoísta perguntar: quem sou eu? Mas, se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque você sente que o seu propósito tem a ver com servir. E essa vontade de servir, ela é linda, mas tem um passo que a maioria das pessoas com essa vontade ignora. A maioria sai correndo atrás da missão, do impacto, da resposta, mas quase ninguém para perguntar: quem sou eu? De verdade. E olha, eu não tô falando de profissão, nem do seu plano de carreira, da sua faculdade, dos seus cargos. E eu também não tô falando das suas versões que você aprendeu a performar para agradar os outros. Eu tô falando de você quando ninguém mais tá olhando. Do que você gosta de verdade, do que te incomoda, dos seus valores, dos seus limites, do que é inegociável pra você e do que não é. Eu tô falando sobre reconhecer as partes suas que já amadureceram, onde já houve cura, onde já houve mudança, onde já houve crescimento, e também aquelas que ainda precisam de atenção, que ainda precisam de cuidado, de reconstrução. Porque tem uma coisa importante aqui que quase ninguém fala. Quando a gente tenta viver o nosso propósito sem ter clareza de quem a gente acaba servindo aos outros de um lugar que ainda tá muito ferido. E quando a gente serve de um lugar que tá ferido, é muito fácil ferir aos outros também. Porque muitas vezes a gente não tá servindo pelas razões certas. Não é pelo bem do outro, é pela nossa necessidade de ser amado, de ser validado, de estar no controle. E é óbvio que todos nós estamos no processo e que sempre tem alguma coisa pra curar e pra melhorar. Mas quando, no grande esquema das coisas, a gente tá mais ferido do que curado, o nosso serviço vira mais sobre a gente do que sobre o outro. E aí a gente acaba não servindo pra somar, mas pra tapar um buraco. Pelo menos é o que tá acontecendo, ó. Lá no fundo, do lado de fora, pode até parecer que a gente tá servindo pra somar, mas lá no fundo mesmo, essas não são as razões reais. E aí, mesmo com boas intenções, o propósito, que era pra ser lindo, que era pra transformar vidas, acaba criando mais dor, mais confusão, mais feridas. E isso é ainda mais sério quando o seu propósito toca no espiritual, quando envolve fé, chamado, igreja, porque aí, minha filha, aí fica tudo ainda mais embolado. Então, antes de sair por aí querendo viver o seu propósito 100%, entenda isso com carinho no seu coração. Não é egoísta se descobrir. Na verdade, esse é um dos atos mais amorosos que você pode fazer pelas pessoas que você vai servir no futuro. Porque é a sua versão mais curada, mais autêntica e mais consciente que vai alcançar lugares muito mais profundos e levar a sua mensagem muito mais longe. Agora, vamos colocar isso tudo em prática. Se a senhora e se o senhor puder, vamos parar por um minutinho. Escreve 3 palavras que definem quem você é
hoje. Então, por exemplo, vamos pensar aqui com sinceridade no seu coração. Pode ser sobrecarregada, cuidadosa, desconfiada. E depois escreve 3 palavras que você gostaria que te definissem no futuro. Então, por exemplo, livre, segura, honesta. Não precisa mostrar isso pra ninguém, mas talvez esse seja o seu primeiro ponto de partida para ter clareza de quem você é hoje. Entender as coisas boas que já estão curadas dentro de você, mas também aquelas que precisam de atenção. E agora que o Senhor já começou a olhar para dentro, está na hora de prestar atenção em um detalhe muito importante. Um detalhe que pode mudar completamente a forma como você percebe o que já está sendo construído na sua vida. Algo que, quando você enxergar, vai fazer com que as pistas sobre o seu propósito comecem a aparecer em todos os lugares. Passo 2. Preste atenção no que te move e em quem te move. O que te move quase nunca grita, mas quase sempre vem como uma brisa suave, um lembrete constante de que você está vivo. Eu já te contei aqui com detalhes a história do pior término da minha vida. E como aquele caos foi, na real, o pontapé da maior transformação que eu já vivi até agora. Mas mais ou menos 1 ano e meio depois que eu estava mergulhada naquele processo de reconstrução, as minhas amigas começaram a me perguntar: Isabelle, o que aconteceu com você? Porque elas estavam vendo que eu tinha começado no CrossFit, que eu tava mais focada, que eu tava mais produtiva, que eu tava falando diferente, que eu tava me vestindo diferente, que eu tava completamente diferente. E aquilo começou a me mostrar uma pista. Porque eu, se você já viu meu outro vídeo sobre propósito, você sabe que eu sempre tive um coração muito atento pra ouvir, pra aconselhar. Mas foi ali que eu percebi uma coisa, que quando eu compartilhava com outras mulheres o que tava funcionando na minha vida, elas conseguiam aplicar na vida delas também. E aí, nessa época, eu comecei a postar no meu Instagram antigo, eu comecei a fazer live, eu comecei a postar stories, eu fazia dica de sucesso todos os dias. Só compartilhando as coisas que eu estava fazendo e que estavam causando essa mudança toda na minha vida. E aquilo era tão pequeno e tão embrionário, mas virou o começo de muita coisa. E é tão interessante porque agora eu olho pra trás e eu vejo que as pistas, elas sempre estiveram ali. E se você já assistiu esse outro vídeo aqui no canal, Como Descobrir o Seu Propósito em 20 minutos, você sabe que lá eu falo do poder de olhar com carinho pra sua infância. E sim, isso é muito, muito, muito importante e poderoso. E se você ainda não viu, já deixa aberto em outra aba, porque vai te ajudar demais a somar com o conteúdo daqui. Mas hoje eu quero te lembrar que nem todas as pistas estão no passado. Algumas estão acontecendo agora mesmo, nessa fase da sua vida, nessa conversa que mexeu com você, naquela coisa que te emocionou do nada, naquele elogio que você ouve há anos e nunca levou a sério. Porque essas pequenas luzes, elas também fazem parte do caminho. Chegou a hora de colocar tudo isso em prática. E pode confiar, porque esse exercício vai te ajudar a considerar pistas que talvez você nunca tenha prestado atenção antes. E fica calmo, porque não tem certo ou errado, você só precisa ser honesto consigo mesmo. Eu quero que você pense em 3 momentos da sua vida que você sentiu aquele calorzinho no seu coração. Aquela sensação de, é isso, eu nasci pra isso. Não precisa ser algo grandioso, só precisa ser algo que aconteceu com você. Pode ter sido organizando um projeto, ajudando uma amiga a tomar uma decisão, criando alguma coisa, ou só ouvindo alguém com tanta presença que parece até que o tempo parou. O que você estava fazendo? Quem que você estava? Como você se sentiu durante e depois? Porque muitas vezes o seu propósito não é só no que você faz, mas no porquê você faz e pra quem. Essas memórias não são só lembranças, são pistas, são setinhas num mapa que talvez você nunca tenha notado. E quando você começa a mapear o que te move e quem te move, o seu GPS interno começa a ganhar forma. Agora, talvez você esteja aí pensando, tá bom, mas como é que eu junto isso tudo? Porque agora você tem sentimentos, memórias, pistas, parece uma bagunça, eu sei. Mas se eu te dissesse que tem um único passo, uma única mudança de mentalidade, pode transformar essa bagunça no mapa mais claro que você já viu. Passo 3, a chave final, conectando os pontos. A gente já começou a fazer algumas coisas, a se olhar por dentro e a identificar as pistas do que te move. Então, chegou a hora do passo mais importante de todos: viver
com intenção. Mas para isso, eu preciso te dar, assim, uma verdade um pouco difícil de engolir. O seu propósito quase nunca vai se revelar todo de uma vez. Mas, quando você começa a juntar esses pedacinhos com intenção, com carinho, pequenas conversas que te marcaram, momentos que acenderam algo no seu peito, perguntas que você não consegue parar de pensar, eles vão formando um desenho, um mapa. E esse mapa vai ficando mais nítido. Não de repente, mas aos poucos. Como se você estivesse costurando uma coxa de retalhos e finalmente percebe que tudo aquilo que parecia desconexo tá fazendo sentido. O seu propósito vai se revelando no andar da vida. Quando você se permite viver de olhos abertos e coração atento. É por isso que você precisa estar presente e ser intencional. Atento às pessoas que te procuram, às dores que você não consegue ignorar, às situações que parecem sempre voltar para o seu caminho. Porque o seu propósito, ele não é estático, ele cresce com você. Ele evolui com as suas experiências. Mas aqui vai um alerta. Se você passar a vida esperando um momento grandioso, a grande virada, a grande oportunidade, você vai passar a vida inteira esperando. Porque se um dia esse salto vier, e eu torço para que ele venha, você vai precisar ter estrutura para sustentar. E como é que a gente sustenta o grande? É treinando no pequeno. Porque viver o seu propósito no pequeno, nos bastidores, nas interações silenciosas, nas coisas que parecem simples e insignificantes, é o que vai criar raízes profundas. E quanto mais profundas as raízes, mais alto a árvore pode crescer. Agora, respira fundo comigo e responde com sinceridade. Qual é uma coisa, mesmo que pequena, que você pode fazer essa semana com intencionalidade, que tem a ver com alguma das pistas que você identificou hoje? Talvez seja mandar mensagem para alguém, talvez seja se voluntariar, talvez seja só fazer uma coisa estando 100% presente e ver como você vai se sentir. São essas pequenas ações que no fim te colocam no caminho do seu propósito sem pressa, mas com intenção. Passo 4. O passo que só se revela no final, quando o mapa começa a fazer sentido. E lembra da Gladys West? Ela não fazia ideia de que estava criando o GPS. Ela só decidiu prestar atenção em um detalhe que ninguém mais estava vendo. Talvez você não vai descobrir o seu propósito inteiro hoje, mas se você decidir andar com intenção, sem pressa, se você se comprometer a prestar atenção nos detalhes, continuar conectando as pecinhas, a servir como se sua vida já tivesse um propósito maior, mesmo que ele ainda não esteja 100% claro, é aí que a mágica acontece. E se você chegou até aqui, você tem acesso ao emoji secreto do vídeo de hoje, que é esse mapinha. Comenta o emoji secreto, assim eu vou saber que você faz parte do time das que terminam o que começam e que você chegou comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não faz parte oficialmente do nosso clubinho aqui no YouTube, meu Deus, o que você está fazendo? Se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Desse jeito, quando a gente chegar em 100 mil inscritos aqui no canal, você vai poder jogar na cara de todo mundo que você estava aqui antes de virar modinha. É, meu querido, minha querida. Quem avisa, amigo é. E agora que você começou a descobrir o seu propósito, acho que tá na hora de você também descobrir que histórias secretas podem estar aí fazendo você se auto-sabotar, impedindo você de viver 100% a vida que você sonhou em viver. Então, se isso é algo que te interessa, esse vídeo aqui do lado vai te ajudar. Tô muito orgulhosa de você, por você estar aqui dando mais um passo pra criar sua vida dos sonhos. Te vejo logo logo. Tchau, tchau!